A casa é sua, com Paula Aragão. Oferecimento: Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da Doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. Oi pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais uma vez, nessa segunda-feira, o programa A Casa é Sua com Paula Aragão. E hoje é um programa super especial, porque amanhã a TVB completa 2 anos de existência. 2 anos em que nosso produtor, idealizador Vinícius Braga, aceitou o convite de Deus para formular, para ter essa produtora independente, fantástica aqui dentro da cidade de Ipu. E como comemoração, alusiva a esse momento ímpar de 2 anos do nosso espaço, aqui do nosso ambiente, nós temos um convidado super especial, o líder político Sérgio Rufino, que prontamente aceitou estar aqui conosco para que a gente conhecesse não só o político, mas o homem, essa pessoa de responsabilidade, essa pessoa que eu quero muito bem, que é meu amigo. Então, hoje, o programa A Casa é Sua é com o nosso líder político, Sérgio Rufino. Mas a gente vai já mudar, porque A Casa é Sua hoje vai ser lá na casa dele. Carlos Sérgio Rufino Moreira é administrador por formação e foi prefeito do município de Ipu por 2 mandatos consecutivos, entre os anos de 2013 e 2020. Foi o primeiro prefeito de Ipu a conquistar a reeleição, um feito inédito na cidade. Filiado ao PSB, construiu uma trajetória marcada pela articulação e gestão administrativa, sendo reconhecido em todo o estado do Ceará pelo trabalho que desenvolveu à frente da Prefeitura de Ipu. Casado com Ana Rufino, atual prefeita do município de Apuiarés, Sérgio mantém fortes laços com a vida pública e a política cearense. E que grande honra ser recebida e me sentir em casa, na casa de uma pessoa que, quando eu vou defini-lo, e isso é para todas as pessoas, quando eu falo deste grande homem, e que inclusive trabalhei durante muitos anos na gestão, estando à frente da saúde mental de Ipu, que não é uma coisa fácil, e quando alguém me pergunta sobre você, o que eu tenho que falar sobre você, eu digo, o Sérgio Rufino é um homem. Ele finalizou a gestão o tempo inteiro com integridade, hombridade que se espera de grandes homens. Então, hoje, nesta segunda, comemorando 2 anos de TVB, a honra de receber meu querido ex-prefeito e querido amigo Sérgio Rufino. Que prazer, querido. Muito bom ter aceitado o convite. Paulinho, eu é que agradeço a oportunidade, e vou estar sempre à disposição. Uma honra para mim. Parabenizar esse trabalho, seu, do Vinícius, de uma televisão genuinamente ipuense, com profissionais à altura, que possa levar todas essas informações, entretenimento ao povo do Ipu e região, e me colocar, agradecer por suas palavras, também da mesma forma, agradecer pelo período em que você contribuiu para o crescimento da nossa cidade através de seu profissionalismo, e em seu nome agradecer a todos os demais que sempre tiveram esse compromisso com a nossa cidade. E compromisso não só tem com mandato ou sem mandato, o compromisso se tem para a vida, E é isso que a gente tem, Eu sou muito grato, e pessoas como você e tantos outros que contribuíram e continuam a contribuir
da forma como pode, para o bem das pessoas. Nessa questão de gratidão, vem a contrapartida do lado aqui. Gratos somos nós, né, até como ipuense, pela sua seriedade e celeridade do começo ao final. Mas isso está aqui dentro das pautas. Mas vamos começar, Sérgio. Eu gostaria de ir lá atrás, tá? Lá atrás. Eu conheço você há muito tempo, né? Tanto, nós somos aqui de Ipu e tivemos assim a proximidade. Nós sempre nos falávamos na época de estudos na Unifor. Sim. E você era um exímio jogador de futebol. Quero começar com essa pergunta. Ainda bate bola, Sérgio? Ainda faz tanto gol quanto fazia ali nas quadras da Unifor? Não. Eu tive esse período, né? Um período importante, até nem imaginava que você fosse lembrar. Eu lembrei. Eu tive isso foi muito importante, porque através daquele momento na universidade foi que eu entrei na carreira, na verdade, na vida como gestor. Eu organizei as equipes de esporte da universidade, me tornei presidente da associação do meu curso, depois do meu centro, depois da universidade, depois do estado do Ceará. Me tornei presidente da Federação Universitária, através daqueles eventos esportivos que eu organizava, que jogava, por necessidade, porque eu gostava muito de bola. E quando se deu a necessidade, eu me vi na obrigação de organizar, né? Como atleta, depois passei a dirigente. E daí eu me tornei, como eu lhe disse, presidente da federação, depois da confederação, fui vice-pan-americano, e ainda hoje, quero lhe dizer que continuo, né? Cheguei a presidente da Confederação Brasileira. Quando vim para o Ipu, por uma decisão pessoal minha, deixei o vice-presidente à época, que hoje continua presidente, e hoje sou membro vitalício da Assembleia Geral da Confederação e também sou eleito do Conselho de Administração. Então isso me trouxe muitas coisas positivas para mim, para o crescimento profissional, né, e também para o Brasil, né? Hoje eu sou uma pessoa realizada, porque na área do esporte, o esporte me trouxe muitas conquistas, me trouxe muito conhecimento, e com isso, lá da universidade, como você lembrou aqui, você não tinha nem me falado, mas foi de lá. Aí eu chegava aqui no Congresso Técnico das equipes, eu dizia, eu sei o que é isso, porque eu já lavei fardamento, que é os uniformes para o pessoal jogar, e eu assim fazia mesmo na época. Morava só em Fortaleza, né? E mesmo assim eu lavava para no outro dia jogar, né? com uma equipe de pessoas que inclusive na universidade tinha que ter um poder aquisitivo, uma condição, e assim começou de lá. Pronto, e lá tem uma história muito interessante, porque nós nos conhecíamos aqui de Ipu, mas a gente nunca teve tanta proximidade. E você cursava administração, né, mas tinha muita gente do esporte que era da educação física, que já era mais da área da saúde, convivia comigo. E eu lembro muito, isso define muito, diz muito da sua liderança que já começava lá atrás. E os meninos da educação física me contando, e chegou e esse rapaz, ele tá à frente e tá organizando tudo, e disseram, é o Sérgio Rufino. E eu, como boa leonina, eu disse, Maria, meu grande amigo de Ipu. Ainda. E eles, tu conhece ele? Eu digo, demais. E assisti uns jogos lá na Unifor, no qual você estava à frente, não era isso? Sim, como eu te falei, né, eu jogava bola incansavelmente, eu jogava durante o dia, à noite na universidade, Sim. finais de semana e tal, e isso me possibilitou esse crescimento através das organizações lá na universidade. Mas tem um dado que as pessoas não sabem, né? E eu ainda também não falei. Quando terminei a administração de empresa na universidade, na Unifor, só podia jogar bola quem estivesse na universidade. Aí eu pensei assim, né? Eu disse, vou fazer outro curso. Para continuar. Para continuar jogando e participando. E aí foi aonde entrou e eu fui fazer administração pública na UES. Que hoje, né, depois me serviu
para a gestão do esporte, gestão inclusive daqui da cidade. Então, eu nunca imaginei que eu fosse fazer administração pública para ser prefeito de uma cidade, para ser gestor de uma confederação, para fazer. Na época, foi pela necessidade de continuar jogando, né? Então, eu peguei e pensei num curso e fui fazer administração pública na UES, onde eu aproveitei algumas cadeiras da administração de empresa e dei seguimento no curso de administração pública, que eu também terminei a formação de administração pública na Universidade Estadual. E ele fazia exatamente essa pergunta. Nessa época você nem imaginava que um dia seria prefeito de Ipu? De jeito nenhum, nunca passou pela minha cabeça, porque eu vim aqui de forma sazonal, no período de uma eleição. Tinha meu irmão que era vereador aqui e tal, mas a minha carreira e a minha cabeça sempre esteve lá, né, para os eventos. Tanto é que eu estava numa confederação, eu já há algum tempo militava nessa área e trabalhava, então não tinha por que eu estar pensando em voltar para a terra, porque eu estava sempre numa ascensão e sempre numa condição, né, boa, né, de trabalho, de tudo. Então, assim, não pensava. Pensava, assim, sempre no bem da cidade, né, gostei da minha cidade, sempre vim com meus familiares, né, e aquilo que eu tinha e conseguia, trazia para cá também, né, os conhecimentos, algumas coisas assim nesse sentido. Mas planejar, pensar, isso nunca foi. E quando foi que surgiu essa decisão de adentrar? Vamos já vir agora já para o mais próximo, né? Que é o Unifor, foi lá atrás. Mas quando foi essa decisão para entrar na política? O que é que lhe foi ímpeto para isso? E uma pergunta de dentro de casa: e a dona Ana lhe apoiou incondicionalmente a sua decisão? Na verdade, eu não quis ir, né? Isso aconteceu porque na época meu irmão, o Nilson, faleceu, né? Uma coisa... Foi coisa de momento, ninguém estava esperando, foi um ataque fulminante, enfim. E eu tentei conduzir uma continuidade do trabalho dele, das pessoas que acreditavam, através do Zeca, né? O Zeca sempre ajudou o Nilson, o Zeca é quem trabalhava na política próximo e tal. Só que na época teve um problema, né, com o ex-gestor e eu vinha... Vários problemas, e além de uma questão de qualidade de gestão, questão de continuidade política, de apoio às lideranças, e enfim, eu vim aqui uma vez, 2 vezes, tentei conversar, porque nunca foi meu propósito voltar para cá. E aí, quando eu voltei para tentar conduzir isso, né, e dar continuidade a essa liderança da família através do Nilson com o Zeca, foi um problema, certo? Foi um problema e combinamos uma coisa, nunca tocaram para frente. E às vezes você fica, né, a família, alguns amigos, rapaz, aí aflorou o problema. E quando aflorou, aí como eu vim tentar conduzir, sobrou para mim essa situação. Quando eu tentei conduzir e chegar a essa situação, disse que na política se faz por amor ou por raiva, né? Ou que ele impeliu das duas no momento. Aí eu não tinha o propósito de vir para cá, né? E na verdade, quando surgiu essa situação, eu vi a necessidade, né, momentânea, fui ver ali a momentânea, eu já vinha percebendo a questão dos problemas de gestão. E quando chegou a essa situação, eu me vi dentro de um problema, certo? Porque quando eu vim para conduzir uma solução de um problema. E quando chegou a hora, eu me vi dentro do próprio problema, certo? Então, você viu que era maior do muito maior do que se imaginava. Se apresentava. E aí eu me propus, né? No meio da família, eu disse, olha, eu não gosto, não quero, mas se for isso uma situação, e isso não tinha nem muito tempo, eu estou disposto. E aí foi uma necessidade, também uma necessidade e eu fui tentar conduzir, tem coisa que a gente não deve falar,
Mas, na verdade, como o povo não me conhecia, os políticos fizeram, algum deles fizeram, como diz o Matuto, foi desdenhar, né, da decisão. Não imaginava não que imaginava e tal, que eu poderia levar mesmo a sério a situação e tal e tal. Aí, quando isso foi colocado, como tudo na minha vida, eu disse, o propósito é esse, pois eu vou trabalhar por isso agora, entendeu? Então, isso assim surgiu, não estava previsto no meu planejamento de vida, mas foi um problema que a gente sentiu, e quando eu quis colocar a mesa, foi um ar de deboche, alguma coisa desse tipo e tal. E eu, mas dentro do grupo? Dentro da situação de conjuntura com a ex-gestão lá, a gestão na época e tal, e Sim. Eu me reservo, mas foi na época da gestão lá do ex-prefeito lá antes de mim. Então, quando surgiu isso, né, eu conversei com a minha família e perguntei, é isso que vocês querem? Se vocês quiserem mesmo, né, não é o que eu estou pretendendo, mas eu me coloco à disposição, independente de que seja. E todos eles, como até hoje, né, isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer, e sempre eu tive esse apoio, o apoio da família, né. Na hora, você me perguntou a questão da Ana, né? Foi. Na hora a Ana foi contra, ela não queria ir. Não queria de jeito nenhum. Tá? Pra que trazer esse problema para nós? E tal. E realmente não tinha essa necessidade, né? A gente estava neutras. E realmente foi um problema e tal. E eu disse, né? A verdade, eu vou até revelar, né? Quando chegou esse problema. É o momento de revelar. Quando chegou nesse problema. Eu disse, e agora, né? E ela disse, não, de jeito nenhum e tal. E o pai dela era vivo, aí disse, Sérgio, faça o seguinte, na época as convenções eram em junho, né? Sim. Coloque seu nome, vá trabalhar, em junho você avalia, se der certo vai, se não for, aí eu disse pra ela, eu disse, não, olha, eu vou seguir aqui o que teu pai tá dizendo e tal, se der certo. Aí colocou a responsabilidade do sogro. Pra ele, né? E ele dizia, vai rapaz, vai, não tem problema. E aí na época eu também cheguei e disse. Quando chegou na época da decisão, aí ela viu que era sério e ela... Aí foi o apoio incondicional. Aí apoiou, como sempre apoiou, né? Sim. Depois disso daí, mas no começo passou aí uns 6 meses contra, né? E eu tentando conduzir para não ter problema dentro de casa e tal. Mas politicamente, meu sogro já tinha sido prefeito, vereador, deputado e tal, e ele queria, né? Ele tinha interesse que a gente entrasse, né? A verdade, ele foi o principal incentivador, fora daqui foi ele. E realmente eu estava nessa linha, eu disse, não, eu vou colocar meu nome, vou trabalhar, se tiver viabilidade, porque eu também não faço as coisas por capricho, por isso. Se tiver viabilidade, a gente vai. Também se não tiver, a gente apoia alguém, né? Isso foi uma situação que eu coloquei e que, graças a Deus, né, isso foi um longo, né, outro dado importante, essa casa aqui era do professor Mourão, onde nós estamos, eu vi uma reunião aqui ao lado, vieram 5 candidatos a prefeito, na época, dos quais um deles era eu, certo? Para discutir possibilidades de apoio, né, então, isso foi fruto de muito conversa, debate, né? Na verdade, as pessoas não conheciam, precisava ter essa confiança de que podia dar certo e que realmente foi difícil unir, porque na época ainda foram 5 candidatos, tá? Tiveram, sim. 4 ou 5 candidatos. Isso, para mim, né, de toda forma, era uma situação ruim, porque você poderia dividir e tal, aquela coisa toda. Dispersa, né? Dispersa, mas assim, né? Eu sempre acompanhei com números e vi que tinha viabilidade. Quando a gente viu que tinha viabilidade, a gente tocou o projeto para frente. Mas com todos esses que eram de oposição, eu sempre me dei bem, conversei, mesmo eles sendo candidatos, a gente tinha e permanece tendo uma boa relação. E eu acho que a história ela é contada porque as pessoas têm que ter atitude,
E essas atitudes, elas também têm que ser acompanhadas de bom senso, né? de uma análise das possibilidades. Então eu sempre fiz isso, né? E daquilo que deu certo e daquilo que não deu certo, eu sempre pensei, mas a gente procura ouvir as pessoas, né? Na época era a Ana e a minha mãe, né? Eu fui conversar com a minha mãe e ela disse: meu filho, faça isso não. Não, mentira. A mamãe disse: faça isso não. Eu até brinquei com ela. Essa dor de cabeça. Ela até brincou, né? Aí eu disse: não, mamãe, agora daqui pra frente eu tenho duas mães. A senhora e a outra que eles vão esculhambar. Não se preocupe que nada será levado pra... Aí ela disse: não, meu filho, mas se é isso que você quer, se é isso que tá, ela também concordou e me apoiou sempre, entendeu? Mas sempre no começo teve essa resistência que ela... Ou seja, você é um homem de muita responsabilidade e tem realmente esse ímpeto, né? Quando você se coloca à frente de uma coisa, você vai até o fim para resolver. Não é segredo que você pegou o IPU completamente quebrado, né? Salários atrasados, um ex-gestor que, quando perdeu a eleição, abandonou o município de Ipu, nós ficamos todos a ver navio, e você entrou. Eu lhe admirei muito por isso. A primeira eleição, você sabe que eu não fui sua eleitora, e você começou a fazer, e a gente diz assim: não, isso é só no começo, isso é só o começo. Você conseguiu colocar a casa em ordem. Eu sei que tinha muito mais coisas, mas os mais visíveis você colocou em ordem naquele primeiro ano, que eu achava praticamente impossível. Como é que foi nesse momento? Teve algum momento quando você chegou e que você viu a bomba que era muito mais fundo, lhe deu desânimo em alguma hora? Assim, onde foi? Eu vou te dizer, como sua mãe disse: o que eu vim fazer aqui? Eu deveria ter escutado minha mãe. Olha, realmente eu peguei numa situação de caos. A verdade é essa. E sem querer exagerar, sem querer condenar ninguém, nem falar, mas de dívida de hotel, de restaurante, de outras coisas piores, inadimplências, mais de 20 inadimplências, devendo. Aí eu parei, né? Parei porque eu comecei a ver o seguinte: recursos públicos, né? A não ser emendas parlamentares que você vai buscar, praticamente os recursos são os mesmos. Você consegue aumentar recursos públicos de um ano para o outro quando você melhora índices que são recursos atrelados aos índices ou população. Mas no mais são os mesmos todos os meses. Eles são praticamente repetidos. Eu fiz um histórico, no mês que eu assumi, eu fiz um histórico de receita que o IPU ia ter, né? E de quanto nós tínhamos de despesa para pagar. Eu vi que a situação não dava para pagar tudo que tinha e honrar compromisso para frente. E assim eu fiz. Eu assumi compromisso, né? Todos os fornecedores, eu vou lhe contar aqui um dado, né? Sim. Inclusive isso vai estar na moda porque hoje estão falando. Quando chegou, aí eu disse para as pessoas que me procuraram, né? Inclusive pessoas amigas de meu sogro, sim, que tinham negócios aqui com o ex-gestor, me procuraram, e eu, da mesma forma, até hoje, permaneço fazendo, como eu disse, no dia 1º de janeiro de 2013. Foi que eu decidi. Eu disse: eu vou pagar daqui para frente todos os meus compromissos e para trás eu vou honrar aquilo inicialmente que está prejudicando o município. Os impostos que estavam para trás, eu tinha que pagar, ou o município não recebia recursos, né? Dívidas de energia e outros órgãos que nós tivemos que reorganizar. Dali, e todas aquelas que não eram obrigatórias, eu decidi não pagar naquele momento enquanto não organizasse a cidade.
Isso, eu vou lhe dar um dado, né? Sim. Em 2013, na primeira quinzena, quando nós assumimos, tinha um fornecedor que ele me procurou lá na minha casa. Ele disse: prefeito, boa parte dos equipamentos que tem nesse hospital foi fornecido pela minha empresa. Não pagaram e eu vou mandar buscar. Ele disse dessa forma: eu vou mandar buscar. Aí eu conversei com a assessoria jurídica e eles disseram: não pode, Sérgio, porque isso está no patrimônio do município, ele pode cobrar, mas lá não se tira mais nada. Se ele cobra, ele faz e tal e tal. E aí eu disse para eles: meu amigo, de lá você não tira nada, porque lá você vendeu, você deixou, se você quisesse ter tirado, tirasse lá na outra gestão, daqui para frente não. E ele trouxe realmente as notas fiscais, trouxe tudo, né? Contou a história de como se passou, porque é longa e nem vou contar. Aí ele pegou, discutindo, né? Um cara educado e tal, aí discutindo. E assim, né? Como na época, hoje, as políticas como hoje estão aqui, todo mundo quando se elege tem compromisso com A, com B. E na verdade, quando eu me elegi aqui no Ipu, eu só tinha compromisso com o povo. Só com o povo, eu não teve um financiador, não teve ninguém que veio e tal. Aí eu disse uma brincadeira para ele, né? Na hora, brincadeira não, eu falei uma coisa para ele e disse: olha, meu amigo, o que tiver seu para trás, você vai buscar com quem ele comprou. Agora, se você vender para o Ipu daqui para frente, quem lhe paga sou eu. Falei isso para ele, né? Passou 10 dias, ele voltou. Aí disse: rapaz, por mais do que aconteceu, do que tem acontecido, e isso, eu vou pegar você, a sua palavra, eu vou procurar vender para o município do Ipu. Eu disse: pois se você vender, você vai receber. É meu amigo até hoje, certo? Passaram-se 12 anos, nós nunca pagamos, porque foi compromisso. Ele já veio várias vezes, eu disse: dívida passada, que eu não sou obrigado, eu não pago. Eu lhe devo alguma coisa durante esses 12 anos? Não. E isso tá, sabe aonde? Nos benditos precatórios. Julgado, e vai chegar essa conta. Foi do Sérgio Rufino, foi do Roberto? Não foi. Mas está aqui, como eu disse aqui, quem administra uma prefeitura é para pegar coisas boas e problemas também, né? E essa situação... Sim. Que com certeza eu peguei vários problemas de outros gestores, que eu também estou evitando sempre estar nominando aqui, que não vale a pena e que não é o caso, mas nós honramos e pagamos, né? Só de uma vez foi 8 milhões e 400, nós pagamos, né? Como vão vir outros, né? E essa dívida desses equipamentos que foi para montar esse hospital que está aqui no Ipu, também nunca foi pago. E foi feito por outro gestor e já está julgado, né, para o município pagar. Daqui um dia chega também. Como essa e outras contas que vêm. Então, assim, para as pessoas entenderem, a gente deve carregar uma carga que a gente pode. Carregar carga que você não pode, você tem problemas, entendeu? Então, sempre mensurei aquilo que a gente poderia. Para compensar isso, o que foi que eu fiz? Buscar recursos fora. Eu fui com conhecimento, com amizade, com credibilidade, trazer recursos para o município do Ipu, né? Então, esse conhecimento, né? Porque eu já estava em Brasília, quando eu vim para cá, na verdade, todos os meses eu estava em Brasília, eu era presidente de uma entidade lá em Brasília, né? Então, tinha muito conhecimento, como ainda hoje tenho, e procurei canalizar esse conhecimento e essas possibilidades para trazer recursos para a minha terra, né? E principalmente na área da saúde, porque o governo iniciou uma modalidade de financiamento através das emendas, né? E essas emendas, ela tem por obrigação 50% de todas elas virem para a saúde, né? E aí foi aí onde a gente pegou essas possibilidades, esses canais, porque não é só ser prefeito, é estar com condições para saber o que você está decidindo como prefeito,
Você tem que saber quais são os tipos de recursos que são disponíveis. Se é uma emenda de bancada, se é uma emenda individual, se é de relatoria, se é de comissão, se você tem recurso de programação que é direto do Ministério, de que forma você pode aplicar isso para não lhe trazer problemas, aonde são os editais que você concorre, enfim, que eu não vou ficar falando disso aqui. Mas você precisa conhecer para você ter condições de ir atrás e saber o que você está fazendo. E com esse conhecimento, com tudo isso, foi que é onde a gente conseguiu viabilizar muitos projetos aqui. Para lhe dar um dado, na minha primeira gestão, eu não tinha dinheiro para fazer nem um quarteirão de calçamento, porque eu fui fazer no meu último ano, porque a prioridade era sanar o município. Todo aquele estresse. Toda aquela situação. E depois, né, às vezes, eu vi a entrevista de um adversário e dizendo assim, isso ficou marcado, né? Às vezes é bom ouvir, disse, Sérgio Rufino, aí eu fui reeleito, né? A cidade do Ipu nunca tinha tido uma reeleição, nunca aconteceu. E aí eu vi um cabo no rádio, agora acabou. Tudo que queria já ganhou, agora não está mais nem aí, vai só aproveitar e acabou. Aí eu queria, rapaz, quer dizer, a minha índole, o meu pensamento, o motivo que eu vim para o Ipu, não foi para me aproveitar, para me tirar proveito das coisas. Foi aí onde a cidade já estava organizada, a cidade já estava pronta, limpa, sem nada no SPC, a gestão funcionando, credibilidade, muitos recursos na cidade, aonde foi, eu acho que a minha segunda gestão foi a melhor gestão, e eu duvido que vá ter uma gestão de tantos investimentos, de tanto crescimento como nós conseguimos os recursos para a segunda gestão. Independente de continuidade ou não, porque o futuro ninguém sabe, né? A gente faz e dá continuidade. Então, os propósitos foram sempre os melhores na minha vida pública, de fazer o melhor possível. Então, é por isso que eu olho para trás e olho com orgulho dos meus feitos. E quero entrar nessa questão de você olhar para trás, mas antes disso, quando eu estava falando sobre essa questão dos precatórios e lhe imputavam, né, essa dívida, colocava que tinha sido na gestão, eu ficava esperando, eu digo, por que o Sérgio não está respondendo? Então foi ótimo quando você juntou e colocou a verdade à prova, porque você sempre foi disso. Eu lembro também, quando você diz eu lembro de várias entrevistas que você dava e você comentava uma coisa, sempre você dizia assim, se eu estiver devendo a gestão do Sérgio Rufino, pode ligar aqui ao Vive Agora e me cobrar. Então, um homem que fala isso é um homem de palavra. Né? Eu quero te dizer assim, olha, que eu não posso tirar proveito, né, da inocência, da falta de conhecimento de alguns. As pessoas são preguiçosas para tentar esclarecer aqui. Quem que vai buscar no portal da transparência, realmente não vão saber da verdade e o que é aquilo, né? Muitas vezes as pessoas deixam se levar pela informação que chega. Só que eu tenho um propósito, né? As pessoas me questionam. Rapaz, fulano de tal tá falando de ti. Eu não vou sair batendo boca com ninguém, criando essa situação. Quando eu tiver que falar, eu falo de uma vez e dou meu recado, né? E disse aqui para você, eu tomei uma decisão de pagar as contas que são originárias nossas, tá entendendo? E procurar organizar a cidade e fazer aquilo melhor possível para a cidade. Essas contas aí vieram antes? Vieram, nós contestamos, sim, nós recorremos, né? E fizemos sempre, por não confiar, não é nem confiar, por ter tido a decisão de não estar pagando contas passadas dos outros, porque se pagar, você deixa de fazer os seus compromissos atuais. Então isso não foi. Quando isso chegou e as pessoas começaram a falar, e tal, irresponsabilidade de fulano de tal, de fulano de tal, de fulano de tal, eu disse, rapaz, quem fala aquilo é porque não tem um mínimo de conhecimento. Porque prepara uma coisa para a pessoa ler, né? Sim. E a pessoa vai lá, né?
porque aqui nós estamos gravando, você sabe que você grava, você volta, faz, quantas vezes quiser, se bem que aqui nós não paramos nenhuma vez. Mas você pode pegar e botar um ator para dizer o que ele quer, ou ele chora, ou ele acha graça, ou ele dá risada, ou ele se emociona e tal, mas gestão pública não cabe isso. A notícia, a informação, ela é nua e crua. Você não pode chegar e dizer, isso não aconteceu, isso não sei o que e tal. Com relação aos precatórios, é pouco provável que algum município não tenha precatório. O IPU, eu disse quando eu assumi que no mínimo por 20 anos nós iríamos pagar os desmandos que aconteceram no passado. Tá? E isso aqui, para ser mais prático, eu acho que 90% desse precatório que foi discutido agora, que está se discutindo agora, foi do primeiro mês da gestão em 2009, que a ex-prefeita Corrinha tinha feito um concurso e tal, e tinha tido um reconhecimento e uma decisão da justiça, porque enquanto daqui a pouco eu vou lhe dizer também, porque as pessoas vão questionar em relação a reconhecimento de concurso, essas coisas. Quando a ex-prefeita fez um concurso e colocou alguns funcionários, e reconhecido pela justiça, o prefeito que assumiu depois dela, o ex-prefeito Sarro Pontes, ele não reconheceu e esse povo entrou todo na justiça, certo? Aí eles entraram na justiça, ele não reconheceu e vem vindo de lá para cá. Você vai ver que foram 4 com mais 12, 16 anos, né? Sim. 16 anos, né? E isso, as pessoas chegaram e podem perguntar, Sérgio Rufino, mas na sua gestão também teve isso. Eu digo, e eu estou antecipando, isso teve. Mas eu recorri da decisão daquilo que eu não concordava e não concordo, porque eu não achava justo, as pessoas não têm culpa. Eu achava justo no dia 20 de dezembro, 18, 22 de dezembro, colocar 520 pessoas no fim de uma gestão, sim, independente do município precisar ou não de 70 mensageiros, de tantos não sei o quê, né? Então, quando aquilo chegou, eu olhei, no dia 30 de janeiro foi que eu tomei uma decisão e eu fui no promotor e ele disse para mim, o executivo tem direito de rever seus atos. Se você não pode, tome sua decisão. Entendeu? E eu não tinha como pagar. A verdade é que eu não tinha como pagar 520 novos funcionários no último dia, no último mês de uma gestão sendo colocada, inclusive não sendo chamado de acordo com as necessidades. E daí eu recorri dessa situação. Mas também depois que a justiça determinou, nós cumprimos, né? Então assim, você se discute, mas depois de transitado e julgado, você tem que cumprir, né? Então, o que eu vejo é que essas decisões, esses problemas de passado, né, o município, ele, querendo ou não, vai chegar para o próximo prefeito, que, independente de quem está aqui hoje, por que está aqui hoje, para os próximos que vão vir problemas do passado, porque você não se livra do passado, né? A figura do prefeito, ele representa o município, e o município continua, o prefeito passa, mas o município continua com as suas vantagens, com as suas, como se diz, seu lado positivo, mas também com a sua herança negativa de problemas do passado. E eu acho que todo mundo tem que se organizar para esses problemas, como eu me organizei, como o Roberto se organizou, e que isso vai acontecer. Podia ser feito e resolvido na sua época. Com certeza. Sérgio, você disse que faz algumas reflexões. Para não ter tido êxito na eleição de 2024, você fez alguma reflexão? Você chegou a algum denominador comum do que aconteceu para não ter tido êxito
apesar de vir fazendo uma boa gestão, como a gente conversou, quantas pessoas chegam para você e que dizem, ó, você é um bom gestor, você tem conhecimento, você faz isso e aquilo, mas a explicação está na sua pergunta. Veja bem, erros tem, certo? Mas eu tenho consciência que os meus erros não foram suficientes para decidir a eleição, porque eu tinha uma aprovação Sim. muito boa, certo? As pessoas reconhecem, a maioria, não estou dizendo todos, mas a maioria das pessoas reconhece como eu fui um ex-prefeito bom, certo? Sim. Bem avaliado. E se isso não foi suficiente, né? Só foi suficiente para acreditar e eu vencer a eleição, a minha consciência é tranquila. Nós temos defeitos? Temos, mas eu tenho muito mais qualidade do que defeitos, tá? O que eu tenho que fazer? Respeitar a opinião das pessoas e deixar que o tempo mostre. Se realmente os motivos que fizeram alguns, né? Porque a gente tem que saber que nós não estamos falando aqui de 30 e tantos mil eleitores, nós estamos falando aqui de 600 eleitores que fizeram a diferença, né? 500 e alguma coisa que fizeram a diferença para ganhar ou para perder. E nesse momento é ruim estar culpando alguém, né? Como eu já vi várias pessoas, Maria, se eu soubesse que ia ser isso e tal, como os outros podem estar se dando bem lá. Então, o certo é que a gente tem que estar preparado para analisar o que é positivo, o que é negativo, refletir, né? Eu tenho um propósito. Eu nunca, se alguém chegou e disse que eu fui perseguir alguém, eu nunca persegui. Nunca. Não tenho minha índole para fazer mal a ninguém. Nunca teve um subordinado meu orientado para fazer o que é errado. Procurei estudar e colocar em prática aquilo que eu acredito, né? Por isso que eu tenho o respeito das pessoas. E tudo que eu pude para crescer essa cidade, para levar o nome, para tirar daquilo que eu peguei, que foi o caos, como eu lhe disse. Então hoje eu tenho orgulho. Hoje minha mãe tem 94 anos de idade e ela ontem, quinta-feira, almocei e fui lá conversar com ela e disse, meu filho, como eu vejo que você está bem, graças a Deus, é melhor do que se você tivesse ganho, né? Para você. Eu disse, não, mas a senhora está dizendo que eu estou aqui, mas a gente tem uns propósitos na vida. Eu só sou grato e agradeço a Deus por eu estar bem, né? Eu sei que isso daí, eu posso... isso é bom perder de jeito nenhum. A gente que trabalha, a gente quer sempre ganhar. Mas eu sou muito grato a Deus por não ter me inviabilizado, por eu não ter colocado pessoas numa condição, mentido para se dar bem, né? Vendido tudo que eu tenho, empenhado, feito coisas que eu não deveria. Tá bem com a minha família, com os meus amigos, né? Então isso é importantíssimo. A situação, às vezes a gente só quer agradecer a Deus por o que é muito bom, né? Positivo e tal. Mas a gente tem que agradecer porque a vida da gente, ela não é só de vitórias. Um caminhar, ela tem queda, ela tem tropeço, ela tem caminho, ela tem corrida, ela para, né? E isso na vida faz parte dos, como diz aí, eu não esqueci, né? A minha esposa, aconteceu um tropeço, quando eu fui falar, ela disse, são os desígnios de Deus. Eu disse, se então vamos seguir vida, né? Então hoje eu não quero culpar ninguém, certo? Às vezes o cara quer me agradar e diz, olha, foi por isso, foi por aquilo e tal. Eu digo, pode ter sido. Mas só tem uma coisa muito boa nisso, minha consciência tranquila, né, do que eu fiz por aqui. E continuo, né? Algumas pessoas, né, que tem sempre aqueles avaliadores, tem sempre alguém que vai avaliar, diz que, lógico que os últimos 4 anos a gestão era do Roberto Rufino, você conseguiu fazer o seu sucessor, que o Roberto Rufino, por mais que seja uma pessoa muito boa, ele não era tão conhecido quanto o Sérgio, e você fez com que, né, você era o líder, né, é o líder político desse grupo.
E as pessoas dizem que você deixou esses 4 anos, se afastou mais de Ipu. Você concorda com isso ou não? Concordo, porque a gestão era do Robério. Se eu fosse ficar todo dia nos holofotes, me metendo, né? Eu acho que dentro da prefeitura eu participei algumas vezes quando era uma reunião estratégica, importante, como conselheiro e tal. E realmente me afastei no sentido de dar condições dele trabalhar. Chamei ele e disse, olha, cuide da gestão. Se o Robério tivesse condições melhor do que eu de ser candidato, o candidato era o Robério. Eu não me apego a cargo, a poder, essas coisas. E eu realmente deixei, né, me afastei mais um pouco e deixei ele à vontade trabalhando. Claro que o rumo da gestão, por eu ter indicado, por ser uma pessoa ligada a gente, eu sempre procurei orientá-lo nesse sentido, né? Olha a qualidade da gestão, compromisso de pagamento, olha o nível de investimento, olha isso aqui. Questões macro, eu me preocupei. O dia a dia da gestão, realmente quem fazia era ele que estava nas obras, era ele que estava acompanhando, era ele que estava no dia a dia com as pessoas. E realmente na campanha eu vi muito isso das pessoas falando, né, nessa situação. Enfim, né, se foi uma das motivos ou desculpa, não sei, realmente foi de caso pensado, né? E eu fiz isso porque eu acho que é o direito das pessoas, né? Eu cheguei para o Roberto, talvez ninguém nem sabe, eu peguei e disse para ele, Roberto, trabalha, o ideal é que tu seja o candidato, se tu puder, vai e trabalha, eu vou ficar aqui na reserva. Quando foi para decidir, nós avaliamos a situação, que tinha mais viabilidade, na época eu estava com mais viabilidade, por isso que eu fui candidato. Mas não tinha esse propósito de querer ser eu, ou amanhã é o Robério e tu fica aqui que amanhã vai ser eu, de jeito nenhum. Até porque eu acho que o Ipu deve muito ao Robério por manter uma estabilidade, manter um crescimento, manter a austeridade, manter uma cidade com compromisso com as pessoas, sem perseguir, com muito investimento, sem ter escândalo, seguir uma gestão da forma como eu já vinha deixando. Que isso não é para todo mundo. Todo mundo, Paulo, quando ele entra no poder, fica enfeitiçado pelas pessoas que ficam ao redor. Não tem um. De cada 10 que fica perto de você, 9 diz que você está certo. Que você está acertando. Só aqueles que você está fazendo tá isso e tal, que está tudo bem, que fulano de tal falando, isso é inveja. Olha, você não sei o que e tal. Então, nós que estamos na vida pública, independente com mandato ou não, a gente tem que saber que o dinheiro público, infelizmente, é o mais fácil que tem de agradar as pessoas, de dar o que não é seu, de facilitar que aquelas pessoas fiquem ali próximo de você não aceitar crítica. Traz logo a pessoa e daí, isso e aquilo. E eu nunca me preocupei com crítica. Eu acho não que foi. Nunca. Eu me preocupo no sentido de acertar, de procurar acertar o que está errado. Não de querer calar ninguém, de querer fazer isso. Tanto é que você vê que os meus adversários continuam, talvez desde o primeiro dia, quase os mesmos no tocante à comunicação, à crítica, esse tipo de coisa. O que as pessoas precisam ter é confiança e credibilidade. A política é um mundo de pouca credibilidade. Porque assim os políticos fazem. É uma das profissões de menos credibilidade quando se coloca dentro do ranking de quem são os profissionais que você confia. Estamos falando a nível de Brasil, né? Isso. Não é só de Ipu. Falando nessa questão de desafeto, quando a gente se coloca à frente, principalmente da liderança como você, tem-se os desafetos. Tem aquelas pessoas que não tem nem motivo, mas viram desafeto. Tem algum realmente significativo para você, Sérgio? Algum que já lhe tirou o sono por algum motivo e por quê? Eu, na verdade, a palavra desafeto, eu não tenho, assim, a pessoa pode dizer, eu não gosto. Tem pessoas que eu respeito, mas não gosto. Né? Ah, pai, fulano de tal. Eu acho assim, se eu, dos propósitos de vida que eu tenho,
Se é de eu perder tempo, macunando, projetando, fazer algo de errado para prejudicar alguém, eu estou perdendo esse tempo de fazer alguma coisa positiva para mim ou para outras pessoas. Então isso eu não me preocupo, né? Eu não me preocupo. Nós precisamos, quem é político, rebater algumas mentiras, algumas coisas. Não pode todo dia, né? Eu até falo às vezes, né? E digo, se você for numa estrada, andando a pé, principalmente no sertão que tem muito cachorro, a cada casa que tiver um cachorro latindo, você parar para brigar com ele, se trocar com ele, você não vai chegar no seu objetivo nunca. É igual na gestão pública, vai ter crítica, vai ter questionamento. É uma briga eterna pelo poder, né? Quem não está e quem quer. E poucos sabem usar esse poder de forma a transformar e melhorar a vida das pessoas. Alguns querem melhorar a sua própria vida, né? Então, assim, eu não costumo levar a cabo essa questão de desafeto. Então, para mim, é melhor isolar. Eu isolando já estou fazendo bem, já não dou atenção, eu não paro para estar discutindo. O cara falou hoje de manhã amanheceu uma pessoa aqui, pegou o celular, você viu isso? Eu disse, rapaz, vi não vi porque eu não costumo estar olhando. E aí as pessoas perguntam, você participa do grupo, você está lá, você não sei o quê. Eu fico por educação, mas não olho, porque se for algo muito sério, eu tenho certeza que tem alguém que venha me dizer que é mais próximo a mim. Então eu evito essas coisas para que a gente tenha mais tempo de pensar em coisas positivas. E para seguir? Continuar. Sérgio, tem uma coisa que eu acho muito boa e assim, eu admiro muito em você, o seu respeito pela opinião da sua mãe. Você respeita muito a sua mãe. Inclusive tem uma lembrança da época da campanha que eu adoro e eu contei para minha mãe. Que quando foi a caminhada lá para o bairro da sua mãe, a sua mãe tinha preparado uma música e você fez com que todo mundo, que era muito cheio as caminhadas, todo mundo prestasse atenção na música da Dona Domitila. E esse respeito é muito bom. Eu sempre fui criada dizendo assim, o homem que respeita a mãe é um homem bom. E isso eu achei tão bonito que eu reproduzi tudo isso em casa. E a minha mãe dizia, e todo mundo ficou calado. Maria, que não ficasse... Dissesse o prefeito, o Sérgio Rufino, dizendo que todo mundo escutasse a mãe, quem é que ia ser louco de não escutar? E você teve um pai, eu não conheci o seu Osório, mas eu sei que ele era um homem de muita palavra. O que ele dissesse podia bater o prego, né? Podia a ponta virar. O que é de mais significativo que seus pais lhe ensinaram e que você traz para a sua vida, para ter se transformado nesse homem que você é, Sérgio? Tanto da Dona Domitila quanto do seu Osório. É interessante, Paulo, que você fala, porque quando os primeiros passos que eu dei aqui, as pessoas mais antigas, amigos do meu pai, não me conheciam, né? Porque eu sou o mais novo lá de casa e tal. E eu repito isso algumas vezes. E eu cheguei para você ver a relação, lhe respondendo, a relação minha com o que o meu pai me ensinou. Eu cheguei de ser o Aquiles Lima, um homem tradicional, família e tal, e fui lá pedir apoio dele, né? Aí ele olhava assim para mim, saudoso, eu disse assim, quem é você mesmo? Aí eu disse, rapaz, sou o Sérgio Rufino. Aí ele olhou assim e disse, então você é filho do Osório Rufino? Eu disse, sou, e irmão do Nilson. Aí ele contou lá uma parte que não me interessa, mas ele chegou aqui no final, aí disse, rapaz, eu não sei quem você é. Mas hoje, sei de quem você é filho. Se você for 10% do seu pai, você já vai prestar. E você tem meu apoio pelo caso do seu pai. Que bonito. Honrar o seu... Aí eu disse, rapaz, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, onde eu ia, onde eu passava, eu via sempre essa situação. E ele sempre ensinou, olha, meu filho, você tem que ter o crédito. Homem, nós temos que comprar e pagar
E tudo aquilo que você precisa ter é a confiança, é o crédito. Se você tiver, você vai em todos os lugares e você consegue. E respeito. Meu pai respeitava da criança ao mais velho, né? Roupa, ele andava, era um semi-analfabeto. Ele aprendeu a desenhar, que ele não teve as coisas, e ele andava bem vestido, andava bem apresentado, fazia os negócios dele. E ele dizia pra gente assim, né, porque ele andava muito no Banco do Brasil, tinha muito negócio, e ele dizia, quando eu chegava aqui, dava uma bermuda, ele disse, rapaz, isso não é roupa não, se eu mandar você ir lá no Banco do Brasil, na repartição, você não vai entrar. E isso, algumas dessas coisas a gente vai levando, né? Eu, depois que assumi a prefeitura, eu deixei de andar de short, de andar de coisa, andar em meio de rua, fazer o que não devo, ter postura, né? Andar bebendo para o cara não lhe desmoralizar. Então, esses daí são algumas das coisas que a gente pega dentro de casa. Por isso que eu digo que, por mais que a gente tenha formação de faculdade, de curricular, às vezes o berço ensina muito mais, né? E a minha mãe, ela viu a política dentro de casa, meu avô foi vereador, era uma pessoa respeitada, e ela via no meio disso e tal, e ela sempre foi muito agregadora, desde a igreja, como passou essa apostolado da oração, né, decoração. Sim. Ela passou mais de 40 anos e tal, e com muitas amizades, mais de 500 afilhados, e ela tem sempre essa relação, sempre acolhedora. Os nossos parentes sempre chegavam lá em casa, seja sobrinho, moravam lá, e vizinho e tal, e essa parte de paciência, de relação pessoal, foi muito mais com a minha mãe, né? A minha mãe sempre foi muito acolhedora e é acolhedora, né? E o meu pai sempre foi essa pessoa de muito compromisso, de respeito e tal. E a gente vai pegando o que é positivo de cada um, colocando em prática, né? E eu acho que quando você olha para trás e vê, né? Porque não existe uma figura perfeita para ser político. Porque se você for bom demais, você acaba com o município, porque você dá o que não é seu. Se você for duro, as pessoas precisam, porque você precisa ajudar e equacionar. O poder, principalmente, ele serve para organizar a vida de quem trabalha com dinheiro e melhorar a vida daqueles que não têm condições, que são os mais pobres, os mais carentes, né? Então, você tem um papel fundamental de equilibrar essas relações e sempre pegar, né, o dinheiro público e levar para melhorar a vida de quem não tem a condição. É difícil? Não é fácil, mas você tem um papel fundamental de procurar sempre levar benefício às pessoas, né? E é uma busca incessante. A pessoa, quando você chega num evento de prefeito, você tem 40, 50, 100 pessoas esperando você lá. Por quê? Porque é onde tem o poder, onde tem o dinheiro, onde tem as facilidades, todo mundo quer vender, todo mundo quer tirar proveito, todo mundo tem. E você tem que saber que você é gestor de 40 e tantas mil pessoas, como eu era na época, e você precisa equilibrar, saber o que é melhor para essas pessoas que estão lá e não para aquele que está na sua frente. De repente, esse que está na sua frente pode lhe trazer oportunidade, mas muitos querem tirar proveito. E é uma situação que precisa de muito equilíbrio, né? Precisa de muito equilíbrio para você ter resultados. Exatamente isso que eu ia dizer, Sérgio. Você é uma pessoa de sucesso, quando a gente fala de sucesso, e teve êxito, tanto na vida profissional, você tem sucesso, o que você se propõe. Nós começamos essa entrevista falando lá da Unifor, e que eu escutei o nome do Sérgio numa roda de pessoas que nem sabiam que eu lhe conhecia. Você é muito bem sucedido também no seu casamento, né? Você é muito bem casada, dona Ana, uma pessoa muito boa, uma pessoa de muitas orações, né? Fizeram muitas orações junto com a dona Domitila para você. Você é um bom pai, você é um bom filho. E você tem isso, né? Eu confirmo isso quando você diz, você é muito equilibrado emocionalmente.
muito, né? Você sempre, no seu equilíbrio, às vezes, eu lembro que às vezes, não muitas vezes, mas se alguma vez eu lhe mandava alguma mensagem assim, já de mais, dizer, calma, minha amiga, calma, não estou sabendo, depois a gente conversa sobre isso, e trazer o equilíbrio e isso que a gente se espera de um homem. Mas se você for avaliar qual dessas áreas você diz assim, aqui eu sou, realmente eu reconheço que aqui eu faço o meu melhor papel. Qual é o melhor papel do Sérgio? É profissional? É em casa? É nessa questão de ter um equilíbrio, né? Sendo homem e trazer equilíbrio para as outras pessoas. Qual é o que você acha que é o melhor papel que você desempenha? É difícil, né? As pessoas é quem avaliam mais a gente, mas eu procuro... a primeira coisa, Paulo, que eu procuro é estar bem comigo mesmo. Se eu não estiver bem comigo, se eu não tiver paz dentro de casa, eu até digo para a Ana, você começa de dentro para fora, não é de fora para dentro, entendeu? Então, nós precisamos de saber dividir o tempo, saber entender as prioridades, saber falar aquilo que pode ser resolvido e o que não pode, aquilo que você possa chegar... ter condições, porque aquilo que eu tenho certeza que o caminho de querer fazer tudo e com a mesma perfeição é o caminho de dar errado. Eu não posso chegar e hoje, né, eu venho aqui ao IPU por um compromisso que eu tenho com a cidade, com as pessoas que acreditam e tal, e pelos as minhas obrigações também que eu tenho aqui, minhas atividades, mas eu não posso passar o mesmo tempo que eu passava aqui antes, porque eu tenho outras ações e outros compromissos também de família e tal, e aí a gente tem que ter esse equilíbrio de saber dividir, né? Um exemplo, eu já sou cobrado porque a minha esposa hoje é prefeita e ela também, naturalmente, ela quer que eu tenha o maior tempo possível lá para ajudá-la, né? Então, assim, também tem isso. Como eu tenho um compromisso em Fortaleza, como eu tenho lá, tenho aqui no IPU, tenho em Brasília, tenho em outros cantos, né? E de vez em quando também continuo com os meus compromissos, vou a uma viagem a trabalho também fora do Brasil. E eu vou procurando equacionar tudo isso de uma maneira que a gente vá conduzir sem se perder, né? Sem se perder, porque a gente em casa é muito cobrado, como aqui eu tenho minha mãe, tenho meus familiares, né? Eu tenho, quando chega aqui, eu faço questão de visitá-la, ela sabe disso, ela, pela idade, ela também quer mais proximidade, também quer tudo isso, que eu acho que é o que a gente tem, né? A família da gente é importante. Então, esse equilíbrio é que eu procuro ter com mais eficiência de fazer com que as coisas andem, né? Sem deixar, como se diz assim, sem dar a atenção necessária. Então, avaliar o que é mais importante eu não sei, mas eu venho procurando manter diante do que a gente pode. De todas as áreas, fazer o tanto quanto possível. Naturalmente, eu vou dar um exemplo, né? Eu vivia na Confederação, eu era presidente. Eu tocava tudo, tinha relação com todos os estados, com os ministérios, com os países, tratava, vivenciava aquilo, né? Hoje eu não estou mais lá, sou de um conselho, o que é que eu me policio? Para ser um bom conselheiro, para toda reunião eu estar levando o meu conhecimento, fazer com que com aquela entidade ela possa continuar crescendo como assim está, no meu papel que eu desempenho hoje, não querendo fazer mais do que é minha obrigação e nem menos, né? Eu estou aqui no IPU, as pessoas podem questionar, mas terminou o resultado no domingo, no dia seguinte eu me propus aqui na minha casa, chamei e continuar meu trabalho como oposição, como eu estou fazendo, de compromisso, não é de casa, de raiva, não é disso, não é daquilo, não. Terminou, será que eu teria a minha obrigação de ir embora e acabar, né, e pensar nas pessoas que não reconheceram no meu trabalho, que sair com raiva, como diz o caboclo, chutar o balde e tal. Você não é disso, ninguém pode fazer isso, né? Eu tenho visto que a cada momento
A gente tem pessoas que reconhecem, muitas pessoas que reconhecem, e que vale a pena, né? E eu também não vim aqui para o IPU para simplesmente me dar bem e ganhar e acabou, porque se eu quisesse eu estaria lá hoje em outro lugar, né? E por raiva ou por sentimento ou por alguma coisa, vim aqui simplesmente pela minha família e pelo que eu tenho para trabalhar e ir embora. E pelo contrário, não, eu acho que as pessoas que votaram e que acreditaram na gente, e outros que não votaram, mas que se deixaram levar, eles têm que ter o amparo de alguém que possa chegar e cobrar, né? Aquilo que eu me propus, eu tenho que cobrar. Se não deu certo e as pessoas se colocaram e acreditaram em outra coisa, eu tenho que respeitar, mas ao mesmo tempo eu tenho que mostrar, né, dos propósitos, e aqueles que acreditam, abrir os olhos. Olha o que é que vocês fizeram, olha o que é isso. As pessoas até perguntam, tu tá fazendo porque tu é candidato? Não, eu nunca me impus como candidato. Pode ser outra pessoa, pode ser do grupo, pode ser quem quer que seja. Eu faço isso por um dever de gratidão e moral meu de estar como ipuense cobrando. Eu lembro exatamente na segunda-feira que quando a gente foi lhe perguntar, e agora, você disse, agora todo mundo continua trabalhando. Nós estamos na gestão até 31 de dezembro, eu dizia, e não foi exigir, né? Mas eu quero que todo coordenador, todo mundo continue o seu trabalho, e agora mais do que nunca vamos deixar tudo em ordem. Foi uma imposição sua, que tudo fica organizado, documentado, registrado, e nós passamos aqueles meses realmente de mais... Difícil, né? Porque as pessoas não têm a motivação, né? Alguns não tinham a motivação, outros não entendiam, mas assim, olha, mais do que nunca, né? Já passou, né? Naquele período que pós-eleição e até o último dia, alguma coisas que as pessoas não estavam habituadas a ver, né? O que era fim de uma gestão, um compromisso, trabalhando, moralizando, sem estar aquilo saqueando, sem estar se dando bem, mostrando ao povo, concluindo obra, né? Dando a cara, sem estar com remorso, né? Porque isso é o que é importante, né? Por mais que se pregue, se diga outra coisa, você é uma testemunha de que a orientação sempre foi essa, né? E os propósitos nossos foram sempre e serão sempre esse daqui, pela moralidade, pela questão do respeito às pessoas, né? Eu ando na rua com a minha consciência tranquila, né? Um vivente que tiver, o cara chega e diz, rapaz, eu não votei em você por isso, mas você diz, isso é assim mesmo, rapaz. Na momento a pessoa pensa e você pensou dessa forma e tal, não vamos discutir isso e tal, o mundo dá muitas voltas, vamos ver amanhã, sabe lá, talvez você tenha acertado, mas se tiver errado tem tempo de consertar, o mundo é assim mesmo, não adianta estar discutindo isso, né? A dona Ana hoje é prefeita de Apunharés, eu sei que você também se divide por lá, mas a pergunta que não quer calar, nós podemos esperar daqui a 3 anos e meio, o Sérgio Rufino, ele ainda pretende pleitear e estar conosco aqui em IPU? Eu vou estar, não sei a forma, certo? Isso eu tenho esse propósito aqui, né? No dia seguinte eu já falei, eu assumi um compromisso com o povo, com as pessoas, e de estar. A forma e de que forma, nós é que vamos discutir, o tempo vai se encarregar disso daí, né? Eu gosto de dizer às pessoas, e muita gente acha, o Sérgio é para a última hora, o Sérgio não, é porque eu não gosto de estar gerando expectativa, e como não é comum no meio político, as pessoas dizem uma coisa, amanhã é outra e tal. Meu propósito é esse. Se o melhor for ser candidato, talvez serei. Se não for, pode ser o A, o B, o C do grupo, e nós vamos procurar a melhor forma. Eu quero lhe dizer, eu nem tinha o propósito, já falei, nem de ser candidato agora, entendeu?
me colocava à disposição. E isso quem vai dizer é o tempo. O tempo vai se encarregar disso. Agora, o tempo não faz por ele só. A gente tem que fazer nossa parte, nós temos que... rapaz, a pessoa chega e diz, não, isso aí como é que se diz assim? Quando as coisas acontecem por acaso, não, isso aí tinha que acontecer. Não, você tem que fazer por onde acontecer. Se vai acontecer ou não, é outra coisa, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? A gente não pode esperar que uma rede se balançando, que tudo vai acontecer e que as coisas vão dar certo sem a gente fazer a nossa parte, né? Então, nós temos que... Fazendo já é difícil, mas a gente tem que fazer, né? Sérgio, agora para a gente finalizar, a última coisa. Nós estamos aqui comemorando os 2 anos de TVB e, novamente, uma honra grande tê-lo aqui neste momento, né, comemorando conosco, junto à equipe da TVB. E o que é que você deixa de mensagem aqui para a gente, para os espectadores da TVB, aqui de Ipu, as pessoas de Ipu? O que é que você quer para a gente finalizar, para a gente fechar? Uma palavra do Sérgio Rufino. Confiança, trabalho, né, fé em Deus, perseverança. São palavras que motivam, são palavras que a gente acredita que a gente consiga os nossos propósitos, né? Eu digo a vocês que nada se transforma por acaso, se transforma por um objetivo, e nesse objetivo você tem que ter a fé, né, no meio, você tem que ter muita disposição, você tem que agregar, né? Isso é importantíssimo, você não faz nada só, você não tem nada para si só, você tem que ter, juntar pessoas, discutir aquilo que você quer com pessoas, porque você torna um projeto mais, seja isso dentro da sua casa, da sua família, do seu sócio, na sua empresa, né? No seu objetivo diário do trabalho, seja com o seu colega de trabalho. E eu acredito dessa forma, né? Eu acredito dessa forma. Não adianta você se apressar se você não fizer a sua parte, né? Eu estava falando aqui, né, dessa oportunidade que a gente tem, né? Já que você falou da TVB, é um projeto, né, grandioso para a nossa cidade, mas com alguém que é do ramo, né? É ruim quando a pessoa não entende, não conhece, e eu acho que o povo do Ipu, né, nós que acreditamos numa cidade melhor, no crescimento, nós devemos muito aí a esse meio de comunicação, como tantos os outros que de forma profissional leva a informação a todos os ipuenses. O mundo hoje, você vê 2 informações, aquelas que é de interesse de A ou de B, e poucas as informações que elas são isentas, né, de interesse, ou comerciais, ou político, enfim, religioso e outra forma. Então isso é importante, né? E o Vinícius, ele tem esse dom da profissão, do compromisso, e assim que eu acredito, né? E até digo para você, muitas vezes as pessoas não entendem, porque às vezes a paixão faz com que as pessoas errem, ou na verdade nem errem, elas alimentem uma ideia. Eu acho que tudo demais é veneno, nós temos que ter essa prudência e o equilíbrio para analisar as coisas, né? E eu digo sempre isso, né? A gente tem que pensar um pouco antes de agir para não se arrepender. Nem que fala uma coisa e amanhã já está se arrependendo, outros. Não é um que você vai acertar constantemente, né? E outro, Paulo, é lhe parabenizar, né? Eu acho que esse programa é a sua cara, uma pessoa bem resolvida, né? Bem à vontade, né? Deixa os entrevistados à vontade, num ambiente propício para que as pessoas falem, né? E eu acho que tem tudo para que mais e mais pessoas possam estar engrandecendo
e também me colocar sempre à disposição, né? Não diga isso não, que senão todo dia vai receber. Cuidado. É porque assim, eu não sou de estar todos os dias. Dê dinheiro, mas não dê liberdade, Sérgio. Muito obrigada por tudo, né? Eu realmente, o nome do programa A Casa é Sua, e eu me senti em casa. Que bom. Eu já fiquei aqui com minha almofada e fazer até uma consideração. Foi o único café melhor do que o Vinícius Braga faz na TV. Foi aqui na sua casa. Mas a próxima vez nós vamos esperamos lá na nossa casa, na TV. Pedir desculpa, né? Assim, foi meio que de última, mas pelo menos o café saiu. Delicioso. Pessoal, nós estamos finalizando aqui com esse líder, com essa pessoa queridíssima. Falamos aí até de coisas lá de trás, pessoais, de jogar futebol. Sim, mas resumindo, futebol tá fora. Não joga mal bate mal uma bola, gol, não. Não, porque tudo que eu faço, às vezes eu sou muito exigente, né? Como eu não tenho o hábito, a condição física e tal, aí eu tô só prestigiando os amigos. E agora, pessoal, nós vamos aos comerciais. Um forte abraço. Olha, praia combina com sol, chuva combina com guarda-chuva, mas sabe o que combina com tudo e em todos os momentos? Refrigerantes Volga, o sabor mais puro e mais delicioso do Nordeste. O Volga tem tradição e inovação há mais de 67 anos, que vem marcando a cidade do Ipu pelo gosto tradicional do nosso Guaraná. Sinônimo de qualidade e sabor incomparáveis, os refrigerantes Volga são produzidos com os melhores ingredientes e a água pura da Serra da Ibiapaba, garantindo um sabor único e muito refrescante. E é uma variedade de sabores. A linha é completa e para todos os gostos. Você encontra o Volga em diversos lugares e sempre com os melhores preços. Se é Volga, tem sabor e tem qualidade. Volga combina com tudo e com todos os momentos. Se você quer ter o Volga na sua mercearia, no seu comércio, no seu mercantil, no seu supermercado, entre em contato pelo telefone que aparece aí na sua tela e tenha mais informações. Volga, o refrigerante mais puro e mais delicioso do Nordeste. Volga! Chegou a hora de falar de saúde. Aliás, falar de cuidar bem da saúde, porque isso é o que importa. Quando se fala no cuidado e no profissionalismo na área da saúde, a gente lembra, claro, do Hospital Dr. Tomás Correia, que há 77 anos tem a tradição de cuidar da saúde do povo do Ipu e, claro, de toda a região. Com diversas especialidades de atendimento e variados tipos de exame, o Hospital Dr. Tomás Correia reafirma o compromisso em oferecer cuidados de saúde essenciais e serviços de excelência para todos. Olha, aqui você pode parcelar as consultas em até 3 vezes no cartão. É bom demais, não é não? É qualidade de saúde que cabe no seu bolso. Então, confie a sua saúde nas mãos de quem tem tradição no cuidado, no zelo e no atendimento. Entre em contato pelo telefone que aparece aqui na sua tela e marque já a sua consulta. Hospital Dr. Tomás Correia, há 77 anos, cuidando bem da sua saúde. Olha, o pessoal costuma dizer que ao virar da esquina sua vida pode mudar. E não é que é verdade? Porque você virando essa esquina aqui, você não muda só a sua vida, mas você muda também a vida do seu filho. Porque aqui no Colégio Ipuense, o seu filho vai estar sendo preparado não só para ser uma criança ou um jovem preparado para os desafios do vestibular, mas principalmente para os desafios da vida. Há mais de 70 anos o Colégio Ipuense une tradição, inovação e qualidade de ensino para cuidar bem da educação do Ipu e de toda a região. No Colégio Ipuense, a educação vai além da sala de aula. Oferecemos um ambiente acolhedor e inovador, onde o aprendizado é estimulado por meio de práticas pedagógicas modernas e um ensino de qualidade.
Aqui, seu filho desenvolve habilidades essenciais para o sucesso acadêmico e pessoal. Só no Colégio Ipuense você tem ensino de excelência, estrutura de ponta, metodologia inovadora e atividades extracurriculares. Invista no futuro de quem você ama. Colégio Ipuense. Aqui, o aprendizado vai além. Venha conhecer o nosso colégio e fazer parte dessa história de sucesso. Colégio Ipuense. Educação que acolhe e transforma. Se você quer chegar bem e com saúde na fase da melhoridade, se cuide hoje. Na clínica da doutora Sângela Mello, você vai encontrar tudo o que você precisa para cuidar da sua qualidade de vida. As aulas são focadas nas suas necessidades, para que assim você possa ter mais mobilidade, flexibilidade e autonomia nas suas atividades diárias. A nossa maior missão é melhorar através do Pilates e da fisioterapia a qualidade de vida de todos que nos procuram. O atendimento é por hora marcada e você já pode entrar em contato pelo telefone que aparece aqui na sua tela. Marque a sua consulta e conheça o nosso trabalho. Você não vai se arrepender. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Eu não acredito. Essa internet já caiu de novo. Tem coisa pior do que você tá na sua casa e a internet não funcionar? Ou o stories não carregar? Ou a mensagem não enviar? Não tem coisa pior. É por isso que você precisa ter na sua casa uma internet de qualidade que tenha tudo aquilo que você necessita. Você tem que ter Ipunet Telecom, a melhor internet fibra ótica do Ipu e de toda a região. Só na Ipunet você vai ter a qualidade que você precisa na velocidade que você merece. Só com a Ipunet você vai ter uma internet de qualidade, com a excelência e com a velocidade que você merece. Sem travamento, sem quedas e com a qualidade nas alturas. Conheça os nossos planos de internet. Tem para todos os tipos, gostos e bolsos. É muito mais qualidade na sua conectividade. Ipunet Telecom, aqui é tudo de bom. Bom, pessoal, de volta aqui do intervalo comercial, e eu gostaria de dizer, né, nesse programa especial alusivo aos 2 anos da TVB, dessa casa maravilhosa, na qual me sinto em casa, e eu gostaria de finalizar fazendo aqui deixando aqui uma mensagem para dizer o que a TVB hoje em dia representa para mim. Desde que o Vinícius começou aqui, o Vinícius Braga começou a TVB, eu conheço esse ímpeto tão emocionado, tão instigativo do Vinícius Braga. Conheço desde antes, como ele tem várias ideias, e quando ele mostrou, né, a ideia da TVB e eu comecei a assistir, eu digo, o Vinícius, ele é para além do que eu sempre imaginei. Porque quando eu falo sobre a TVB, vem logo em seguida a imagem do Vinícius Braga. O Vinícius Braga, principalmente, é a vitrine da TVB. E assim, a TVB hoje em dia representa a minha casa, né? Fazendo um parâmetro entre o nome do programa A Casa é Sua. E várias vezes, quando o Vinícius me fez esse convite, eu vi que era um programa tão grande e tão bom participar daqui, que eu dizia, por que o Vinícius pensou em mim? Então, assim, eu agradeço veementemente por ele ter pensado em mim. Ele sabe que eu não sou dessa área, né? Eu não sou jornalista, eu sou da área da saúde, mas ele pensou em mim porque são 2 anos de TVB. Mas eu vejo, não só eu como outras pessoas, a gente já vê a TVB mais além. E o Vinícius me convidou para estar junto nessa caminhada.
E essa caminhada da TVB e do Vinícius Braga tem toda uma emoção por trás, porque ele traz e ele coloca sempre que é um projeto de Deus. Então, ele me chamou para estar junto desse projeto. E é um projeto que eu acredito e eu tenho certeza que daqui a vários anos, porque nunca a gente erra quando a gente aceita que é os propósitos de Deus para a nossa vida. E o Vinícius, ele me fez esse convite para estar junto aqui dessa equipe maravilhosa, estar junto aqui nessa casa, numa casa que eu acredito que eu tenho um verdadeiro amor. Dizer o que a TVB representa para mim, hoje em dia, a TVB faz parte dos meus melhores momentos, da TV, da minha vida, é estar aqui com a TVB. E toda vida que eu estou aqui, eu estou muito feliz. Eu estou realizando o meu trabalho, esse trabalho sempre com felicidade, com muito amor no coração. Não só pelo meu grande amigo Vinícius Braga, mas pensando em vocês, espectadores, porque é isso que a TVB faz. Ela quer trazer o melhor para vocês sempre. E muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, mais uma noite, segunda-feira. E parabéns, Vinícius, parabéns, TVB, por esses 2 anos. É só o começo. A casa é sua, com Paula Aragão. Oferecimento: Refrigerantes Volga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma.